Entrego, confio, aceito e agradeço. Bom dia, seres de luz, bem-vindos ao canal Conexão com Meu Eu. Meu nome é Janaína Zombonelos e venho com esta linda missão de conexão em prol de um mundo melhor e com pessoas mais felizes e realizadas. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Chegamos ao dia 25 de 30 da Maratona da Gratidão 7. A prática da gratidão diária pode alterar sua vida, sua realidade e poderá te conduzir até a realização dos seus desejos mais profundos. Tenho certeza que com os seus agradecimentos vocês terão muitas bênçãos ainda este mês. Mergulhe agora no poder magnífico da gratidão. Prepare-se para começar. Procure uma posição confortável e agora feche seus olhos. Comece concentrando a sua consciência em sua respiração. Sinta o ar entrar e sair do seu corpo. Agora preste atenção ao peso do seu corpo. Sinta seu corpo tocar na superfície de onde você está sentado, sentada ou deitado, deitada. Ao fazer isso, você se coloca no presente, no aqui e no agora. E você já agradece pelo bom funcionamento do seu corpo. Agora, inspire profundamente. Segure o ar por 3 segundos. E depois, pela boca, amorosamente esvazie seu pulmão. Mais uma vez, inspire profundamente. Segure o ar por 3 segundos e depois pela boca amorosamente esvazie seu pulmão. Sinta como é bom estar aqui e agora consciente de quem você é. E para concluir, inspire profundamente. Segure o ar por 3 segundos e depois pela boca amorosamente esvazie seu pulmão. Aprecie este momento. Deixe que todas as emoções agradáveis e positivas floresçam em seu corpo. Tudo está bem aqui e agora. E você se prepara para agradecer. Neste 27º dia da Maratona da Gratidão, agradeça por você ter pensamentos produtivos. Agradeça pela limpeza das suas crenças. Agradeça pelo subconsciente trabalhar em seu favor o tempo todo. Agora, repita este mantra da gratidão. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Vamos repetir 33 vezes. Enquanto repete, busque realmente sentir o poder de cada palavra. Vamos lá? Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade
e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade
e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Hoje eu agradeço por saber que meus pensamentos criam a minha realidade e que só eu tenho controle absoluto sobre tudo que eu decido pensar. Agora que sua vibração foi elevada, chegou o momento de aproveitar essa energia positiva que vibra em seu corpo para apresentar seus pedidos ao universo. Ao final de 30 dias de gratidão, o que você gostaria de receber? Pause o vídeo e faça um pedido para o universo, um pedido para uma pessoa próxima e um pedido para você. Pronto, o nosso exercício de hoje chegou ao fim. Prepare-se para despertar deste estado. Comece a tomar consciência de onde você está. Desperte seu corpo lentamente. Abra seus olhos calmamente. Dê um lindo sorriso e diga em voz alta: muito obrigada, universo, pelo que sou e pelo que tenho. Agora, aproveite seu dia e seja feliz. E se você gosta desse tipo de conteúdo, incentive nosso canal compartilhando com os seus amigos. Até amanhã, se Deus quiser. Namastê!